as piores áreas para se atuar. Bom, pelo menos na minha concepção. Para quem não me conhece, eu sou Ingrid, advogada, e aqui estou fazendo um pouco de informações e dicas para quem está começando a atuar na carreira jurídica como advogado. Bom, para mim, as piores áreas para se atuar, há várias, tá? Mas assim, não é questão de atuação, na verdade é questão aqui, retorno financeiro. Porque quando a gente sai da graduação, pelo menos eu, quando eu saí da graduação, peguei minha carteirinha, comecei a atuar, Mulher Maravilha, né? Salvador da Pátria, vamos aplicar os direitos fundamentais, blá, 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 a lei é linda, a lei é maravilhosa. Se ela funcionasse, não haveria tanto advogado, não haveria tanto processo, o judiciário não estava abarrotado de processo. Tá? Então, assim, para mim, as áreas não tão rentáveis. Pode ser que eu talvez também não esteja com as pessoas certas, né? Também tem tudo isso. Seria defesas bancárias do consumidor. Bancária entra aí no consumidor também, tá? Defesa contra Maria da Penha. Então, no meu começo, como eu já falei em outros vídeos, eu comecei a fazer tudo o que aparecia, né? Então, assim, muitos de vocês que estão começando, vocês também vão querer fazer tudo para saber pelo menos o que ou qual área querem fazer, qual tipo de trabalho quer fazer. Com a minha experiência, aí eu busquei, lógico, né? Além da pós, que eu fiz uma pós e foi a mesma coisa que eu rever a minha graduação, parte da grade, então, assim, para mim foi um tempo e dinheiro perdido, mas, né, eu tenho um certificado. Procurei curso voltado para uma área de atuação. E um deles foi o direito bancário. Já até mostrei um livro aqui que eu tenho. E quando eu fiquei naquela gana, não, eu vou, se eu compro, eu não compro o curso, no final ainda que eu não comprei, tá? Por quê? As primeiras indicações de aula para você posterior comprar aquele curso, né? A imersão de 3 dias que eles falam, isso tá cheio por aí na internet para várias áreas, tá? Não tá errado, cada um faz o seu. É que você estava no Oceano Azul. Você ia ver o Oceano Azul, você ia ter lucro, você ia ter retorno. Comigo, eu ainda estou no lago. E naquele lago que quando dá seca, baixa, sabe? Por quê? Eu tenho um processo que logo que caiu, eu caí nessa pilha aí do Oceano Azul, que voltaria, que ele está até hoje, ou seja, já fazem mais de... Tá indo para 4 anos, se eu não me engano. Já teve sentença, já recorri, já voltou e já consegui reverter a sentença lá em cima, por quê? Porque quem ganhou foi o banco. E detalhe, cliente não contratou o produto, cliente tinha um desconto de mais de 4, mais de quase 8, 9 anos da sua conta, era um aposentado, e uma venda casada, tá? E o banco teve muito mais direito que o cliente, idoso, né? Recebendo um salário mínimo. E eu sei que é fraude porque a pessoa só descobriu quando ela foi trocar de conta e havia um desconto e ela queria saber do que era. Ele nunca teve conta naquele banco, o qual foi feito o empréstimo. Não sei nem onde fica essa agência. Mas tinha lá dentro da contratação de um empréstimo, um cartão, que ela nunca recebeu, que vem faturas que não tem compra, só vem a fatura. E aí, quem trabalha nessa área vai saber o que eu estou falando. Vem faturas fakes, nem vem, eles emitiram lá nos autos, tá? Porque a cliente nunca recebeu isso. Então, assim, é venda casada. O direito existe. O golpe foi feito.
mas já tem mais de 3 anos, 4, com o processo, que teve a liminar para suspender os descontos. Detalhes, só tiraram um mês, continua descontando. Já fiz o que eu pude, o que eu não pude. E aí que tá, você começa a se estressar sem ganhar nada, porque nesses casos que o direito é líquido e certo, mesmo você tendo todo o respaldo, você não vai receber do teu cliente, você vai receber do banco posterior. Aí você já fica naquela emoção, nossa, o CDC, ele já te dá o dobro, né, do valor cobrado indevidamente. Aí você, uau, vou ganhar o dobro, é êxito, nossa, é o êxito. Balela, tá? Então, assim, uma das áreas, lógico, né, vai ter, eu estou falando, na minha realidade, onde eu estou em Santa Catarina. Os tribunais aqui são muito pró-banco, tá? O judiciário total deu uma freada nas ações que envolve esse tipo de desconto irregular. E engraçado, quem. Eu não posso estar trazendo tudo aqui, mas se for olhar o processo, gente, a sentença ela é ridícula. É tão ridícula que quando eu fiz minha apelação, ela foi julgada totalmente procedente. Voltou tudo, mandando o magistrado fazer tudo de novo. Daí eu tive uma apelação, uau, eu ganhei uma apelação, porém aqui, entenda-se, não entra nada pro teu bolso. Então, assim, você tem aquele orgulho, primeiro momento, o teu ego, ele você conseguiu, porque no meu caso eu estava no começo, né, como é que eu consegui uma apelação? Mandei até, eu tinha participado de uma comissão, mandei pro presidente, ele falou, nossa, parabéns, parabéns, porque é difícil a gente conseguir um julgamento procedente de um recurso de apelação. Aí eu fiquei com muito mais, uau, muito mais gás. Eu falei, agora, né, vou ler, daí manda voltar do começo, o processo está aí, tem mais de 3 anos, ou seja, ah, aí é aquelas coisas que acontecem dentro do judiciário, tá? Como eu ganhei a apelação, ela volta para o tribunal de origem. Ali foi dado o andamento, mas de passos lentos. Ou seja, esqueceram de novo o cliente e o direito e começaram a querer prejudicar o advogado. Porque assim, já ganhou lá em cima, vamos fazer o passo a passo de novo devagar, já que, né? Então assim, pelo tempo, eu tô fazendo uma picuinha aqui. Isso é o que eu entendo, tá, gente? Não quer dizer que é para todo mundo. Então assim, para você que está começando, furada, direito bancário, não recebe na hora e pode ser que leve anos no tribunal. Segundo, direito do consumidor independente da área que vai ali. Não tem valores que você possa ganhar bons, vamos dizer, para isso ter o PROCON. Mas o PROCON dificilmente consegue resolver algo. Quando as pessoas te procuram para coisas pequenas, não quer pagar. Então, assim, pode ser que você ganhe ali na consulta. Aí você vai ficar enrolado num processo que você não ganha e demora. Segundo, fazer defesa em prol do réu em processo de Maria da Penha. Eu já tive três casos, 3-2, assim, que assim eu sabia que a pessoa não tinha agredido. Isso é um fato, porque a gente conhece, tá? Não tinha agredido, mas a mulher usou a Maria da Penha em seu favor e sem prova ela consegue, tá? A sorte que em um deles eu consegui fazer com que a pessoa voltasse atrás, porque tem um direito de representação e mesmo assim o Ministério pode seguir. Como não havia lesão, não havia nada, eu consegui derrubar. Mas assim, derrubar no sentido de que a pessoa não quis mais, entendeu? Mas se fosse pro judiciário ia perder. Então assim, você até pode ganhar se você receber direto do cliente. Então assim, saiba cobrar, principalmente no direito penal, você tem que receber antes. Depois você não recebe. Mas aqui é você nadar contra a maré. Direito bancário, tem inúmeros cursos, tem direito, não que não exista, mas não é algo que te volte
em valor. O direito do consumidor está lá, lindo, pleno, belo. Você até consegue, mas se não tiver as pessoas, não te volta em valor. Mais uma vez, tá? Onde eu estou, com o que eu trabalhei, a experiência que eu estou passando. Tem lugares, tem capitais, ótimo. Tem gente que só tem um escritório voltado para X ação. Dá. Mas aí vai depender da região, vai depender da demanda, né? Mas, para mim, foi uma das áreas que não me voltou. E se eu for comprar todas as ideias de cursos que vendem aí para atuação, vocês vão ficar gastando tempo e dinheiro e vai ficar frustrado porque o retorno não é imediato. Então já tem que aprender uma coisa. No direito, o retorno não é imediato. A única coisa que você pode ter imediato é a tua consulta, tá? Não abra mão de cobrar tua consulta. Siga os padrões ali da OAB. Ah, mas tem gente que faz de graça. Tem gente que faz de graça porque ela traz o cliente para o escritório, ela já sabe mais ou menos do direito e ela embute no final, tá? Mas não é de graça. Não é de graça. Então, assim, tem grandes escritórios que só pega, pega, pega. No final, às vezes não acaba trabalhando, às vezes não dá atenção e acaba prescrevendo o direito do cliente. Você, quando tem alguém que te procure, você já deixa claro. Ou você cobra, a pessoa vai te pagar, não tem, joga por um período para frente, ou parcela, ou embute no final. Mas, se a pessoa já está dessa condição, que não tem para pagar, o direito dela não é tão válido, assim, em valores, né, gente? Estou falando de valores, não que o direito não é válido. Manda procurar recurso gratuito. O judiciário tem para isso. E aí você está lá cadastrado para trabalhar e vai receber. É lógico, depois transitar em julgado. Mas você não vai ter um compromisso a mais, que parece que é aquele cara a cara, a pessoa fica te cobrando, e não está nem te pagando. Tá? Então, assim, algumas frustrações. Então, aqui, hoje eu quero dar algumas dicas de que áreas que para mim não deram certo. Não pode ser que talvez para você dê. Mas se você começa a ver essa área e você faz um estudo antes de já querer trabalhar nela, ou seja, estuda a jurisprudência do teu tribunal. Depois você vai ver o STJ e o STF falando sobre esse assunto. Por quê? Você já vai ver se é viável ou não. Porque curso todo mundo vende. Aí fala, mas você tem que ser capaz. Não, não adianta você ser capaz se o judiciário não é de acordo. O judiciário tem um entendimento firmado, ele vai seguir o entendimento firmado. Acabei ontem de ter uma repercussão no grupo ali que eu participo, que os SCR, que é aquele banco lá onde os bancos ficam vendo se a pessoa pode ser liberada do crédito ou não, eles têm aquelas consultas, ela não dá direito à indenização. Porque assim, é uma consulta do banco, né? E se a pessoa ela teve um dia uma dívida, o nome dela vai ficar ali. Né? Daí vem aqueles custos, o seu nome está com blacklist, ou seja, o banco não te dá empréstimo porque seu nome está numa lista lá que é de negativação. Eles não podem fazer isso. Gente, a gente tem que entender que o banco ele é um sistema privado. Tem N bancos. Se aquele banco não quer te dar, vai para outro. Aí, quando todos os bancos que você foi não quer te dar, aí sim você está bloqueado pelo sistema deles. Mas é muito difícil. Ou, né, você não está ali dentro. Então não adianta querer, é só para vender curso. Tá? Na realidade, na prática, já vai tirando por vocês. Alguém já teve alguma coisa com o banco aqui, ou um pai, ou um parente, já sabe como funciona. Então, assim, é brigar. Você vai lá, de fato, brigar, mostrar a lei, mas não vai ganhar. Não vai levar, não vai receber. Então, assim, não comece errado, já dando soco em pontas de fato. Ah, mas eu quero saber porque eu quero ter experiência. Faça. Mas já fica atento, já tira a ilusão do o dobro do CDC, não vem quando eles pagam, ainda não é só o que foi descontado, dificilmente traz uma correção que valoriza, e não é de um dia para a noite, tá? E como eu disse, tem processo, já tem 4 anos aí, direito líquido e certo, mas o judiciário já está entendendo que o banco tem razão, que a pessoa fez o empréstimo. Então é bem complicado. Falei 3 áreas aqui, né? Se eu lembrar ou alguém quiser saber de mais alguma outra, me chame, que eu posso estar fazendo algumas observações,
Mas me recordar são essas, assim, né? Você não recebeu no ato do teu cliente, não vai receber do judiciário tão rápido. E às vezes se receber não vale muito a pena, tá? E quando a pessoa não tem condições de dinheiro e a causa que se analisa não é tão valorosa, manda para as áreas que tenha disponibilizadas de modo gratuito. Porque assim, uma coisa é fato. Esses clientes que não te pagam, deixa para depois, são o que mais incomoda, perguntando como é que está o processo. Parece que o processo dele é o mais importante de todos e o valor é milhões para cima. Não, não passa às vezes nem de 5 mil reais. Então, assim, já delimita, né? Mas se você gosta de um atrito, né? É uma boa das áreas para se investir. Quer saber mais? Me siga, compartilhe, deixe seu like e até uma próxima.